aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, é incrível, não existe uma única sexta-feira calma nesse país. É sempre um dia de fortes emoções, nunca decepciona. E ontem, a cereja do bolo tá no quarto tema do vídeo de hoje. Os três primeiros devem ser metade do vídeo, a outra metade tem muita coisa pra gente comentar. Você tá vendo já a foto ali do Dilma e de Bolsonaro. Ontem, duas das maiores lideranças da esquerda no Brasil, em uma live no maior canal alinhado ao petismo, afirmaram com todas as letras, sem deixar nenhuma margem de questionamentos, que o desembarque do desgoverno começou. Até a Globo já pode estar próxima de pular do barco, a burguesia já tá dando tchau, quem sabe até comece a emplacar uma postura mais enérgica para realmente desgastar o desgoverno. E eles falam mais, falam de Bolsonaro, o fazedor de reis, e falam isso no bom sentido. Revelam que Bolsonaro nunca foi o candidato do sistema, o sistema não quer Bolsonaro, e pasmem, eles assumem com todas as letras, até importam o palavreado da direita para falar que realmente, né, o globalismo está atuando no Brasil e atuando contra a direita. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? A gente tem que comentar sobre isso, outros assuntos. Ainda tem questão que envolve Elon Musk, o X tá acompanhando aí o Google, não vai ter mais publicidade no Brasil, outras confusões, mas quero começar falando rapidamente do consórcio, ainda sobre a questão do 1º de maio, porque é preciso falar, principalmente do presente que o Lula deu aí pro judiciário, presente de grego. Depois eu quero falar sobre a tragédia lá do Rio Grande do Sul, no segundo tema, muita coisa pra gente falar. Muita coisa mesmo. Depois, mais algumas maldades aí que o Lula anda fazendo, e aí assim, vamos que vamos. Depois dessa longa introdução, vejam só. Isso aqui foi publicado no final da noite de anteontem, mas eu só vi, né, durante a madrugada. E essa nota é interessante, até porque trazer tudo para a gente ter a visão macro do que está acontecendo. Ainda está se comentando, Dilma foi lá, 1º de maio, festona dos sindicatos, Rouanet, Petrobras, pediu voto pro Boulos. E aí a Madalene Laxo, anti-Bolsonaro, essa daqui tá no hall, no Valhalla, a Valhalla do anti-bolsonarismo. A Valhalla é quando os grandes guerreiros nórdicos, né, perdem suas vidas em batalhas honrosas, aí eles vão pro Valhalla. É o sei lá, né, é o hall da fama. Ela, ao lado do Luciano Ayan, construíram esse cenário caótico de censura que a gente vive hoje. Ela realmente não é qualquer uma. O que é o PT perto da Madalene Laxo? Mas ela esconde hoje em dia, né? Ela finge que não sabe de nada. Tem até a turma na direita aí que é bem amigo dela. Mas tá ali, ó. Dilma complica Boulos e mete o TSE numa saia justíssima. E eu acho que ela tem um ponto aí interessante. Quando houver o registro da candidatura do Boulos, agora em julho, a coisa pode mudar de figura. Porque até então não, vai cobrar aí uma multa do Lula, uma multa aí de 25 mil reais, né? Beleza. Só que, depois de julho, quando o Boulos realmente registrar a candidatura dele, os demais concorrentes vão reclamar do ocorrido na pré-campanha e poderão entrar em todos os outros detalhes de abuso de autoridade, abuso de poder político e abuso de poder econômico. Lula deu munição para os concorrentes, criaram muita dor de cabeça para Boulos, tanto no campo jurídico quanto no de imagem. Aí, olha o que ela disse. Ela pega o que já aconteceu no Brasil para mostrar como o Lula acabou por criar problemas para outros setores, o que justifica o que a gente comentou ontem, aquela nota do Matheus Leitão, falando que o judiciário ficou bem chateado com Lula. Outro ponto é o Tribunal Superior Eleitoral. Foi colocado na saia justíssima, agora que Lula resolveu fechar a cartela do bingo das infrações eleitorais. Para se ter uma ideia de como esses casos são julgados, ano passado, o TSE cassou o prefeito de Brusque, Arivec, e seu vice por quebra de isonomia e abuso de poder econômico. Por quê? Luciano Hang havia usado a Havan para promover a candidatura e a Luciano Hang gravou vídeos nos estabelecimentos e com colaboradores, depois ainda impulsionou no Instagram. Estão todos inelegíveis por 8 anos até o véu da Havan. Em Itupeva, interior de São Paulo, o ex-prefeito Marcão Marchi e seu vice perderam os cargos por fazer campanha eleitoral antecipada, mais ou menos é o que o Lula pediu pro Boulos, num jornalzinho impresso
que eles mesmos criaram na cidade. São dezenas de exemplos no mesmo sentido em todo o Brasil. Exemplos muito similares com o do Boulos, só que menos graves. Segundo a Madalene Laxo, não é o presidente da República, a TV estatal, sindicato apoiando, dinheiro do SESI, dinheiro de Lei Rouanet. Falamos de um empresário usando a estrutura da própria empresa, não é poder público, né? Porque abuso de poder, realmente, se você usar a estrutura pública é uma coisa. Você usar a sua própria empresa é muito mais leve. Enfim, e de um jornalzinho impresso local, também privado. Isso deu cassação e inelegibilidade. E agora, que é o Boulos? Juntando a pacoteira, Petrobras, Rouanet, SESI, estatal, presidente da República, sindicato apoiando. Se o TSE usar a mesma régua utilizada para Brusque, Itupeva e tantos outros municípios, quais deveriam ser as consequências para Boulos e Lula? Lula inelegível? Caso utilize a mesma régua e puna com o mesmo rigor, quais seriam as consequências para o ambiente político nacional e para a justiça eleitoral? E caso não use a mesma régua e tenha uma medida especial para Lula, quais as consequências para o Poder Judiciário como um todo? Então, o Lula acabou por criar uma situação que, na minha análise, posso estar muito errado, eu acho que no final do dia, ele só vai provar que a direita segue sendo perseguida e que a justiça no Brasil trata a esquerda de uma forma e a direita de outra. É mais uma forma aí de mostrar, né? Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Parabéns. Parece que o Lula aí vem trabalhando para colocar... Não é só colocar a direita em 27, né? Isso já tá meio que certo. Do jeito que as coisas estão, eu já tô quase dando como certeza. Parece que o Lula vem trabalhando pra gente ter uma gigantesca bancada de deputados e senadores. Aí a turma, ontem no Twitter, né, circulou esse tweet do Boulos, que envelheceu muito bem. 2 de junho de 2021. Mente compulsivamente e usa a rede nacional de televisão para fazer propaganda eleitoral antecipada. Panelaço nele. E aí, Boulos, vai pedir panelaço aí contra o Lula? O do Lula não resta dúvidas, né, do que aconteceu. Não resta dúvidas. E aí saiu um texto na Folha do cara que no passado escreveu, né? Por que eu torço para que Bolsonaro perca a sua vida? Ele falou muito mais enérgico do que eu tô falando, sendo bem eufêmico aqui. O Hélio Schwartzman. Ele escreveu, na verdade, aqui sobre o caso que ocorreu na escola com o filho da Samara Filippo, que era lá da Globo, da Malhação. Mas eu acho que se encaixa muito bem para qualquer cenário aí de esquerda, inclusive esse do Boulos. Só o título, o subtítulo, você vai entender, ó. Vontade de punir. A esquerda, ela aceita a ideia de que menores sejam tratados de modo menos rigoroso, desde que delito não integre suas listas de crimes favoritos. Ou seja, se... Assim, ó, a esquerda não é a favor da redução da maioridade penal, a não ser que toque nos bodes de ouro, né? Aí nessa situação aí do caso da Samara Filippo, uma situação lá de discriminação, etc, tudo mais. Então, nesse quesito é justo. Então pode punir. Nesse quesito pode punir, porque é contra a atriz da Globo, etc, tudo mais. E vai ficando cada vez mais claro toda a parcialidade da esquerda no Brasil. Por outro lado, Ave Maria, eu não tinha visto esse recorte, ainda bem que a Elisa viu. A turma da Globo News realmente é fora de série. Agora, o pedido de voto de Lula para Boulos nesse momento do ano, antes, portanto, do início oficial da campanha eleitoral, ele já é proibido, objetivamente. Isso, e a questão é que ele fez uma avaliação custo-benefício, porque não acredito que, que a estrutura de Lula não tenha feito, e avaliou que R$25 mil é um preço baixo, né, pagável para associar o presidente da República ao candidato de preferência à Prefeitura de São Paulo, num ato em São Paulo, no 1º de maio. É um preço baixo. É lindo isso, né? A turma da Globo justificando. Não, o Lula, o mestre da política, não, o preço bom é R$25 mil. Troco de bala. Vai que é tua, Lula. Vai que é tua, que a gente tá aqui pra te apoiar.
Aí o Estadão ficou com inveja da Globo. E aí o Francisco Leal, eu fui até olhar se ele tinha conta no Twitter. Tem, mas tá trancado. Queria deixar uma mensagem pra ele. Ia pegar aqui sei lá, o texto dele. Ia falar, rapaz, como tu é desonesto, viu? Já começa pela manchete. Ministro de Lula adere a bordão bolsonarista e prega direito de violar a lei em público. Aí ele fala assim que Paulo Pimenta é o dono da voz do governo petista. Sob sua batuta está todo o aparato estatal para divulgar os atos da gestão do Lula. Em outras palavras, Pimenta é quem controla o que o governo deve alardear ou ignorar. No último dia 1º de maio, a máquina sob seu comando foi usada para divulgar o discurso do chefe Lula, pedindo voto em bolos para prefeito da capital paulista. Aí você vê, ó. Ainda no feriado, Pimenta tentou minimizar o gesto de Lula. Abre aspas. A manifestação do presidente não pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada, ou mesmo teria o escopo de influenciar as eleições. Trata-se, em verdade, de manifesto exercício da liberdade de expressão. Aí agora vem o Francisco, como é o nome? Francisco Leal, com toda a sua desonestidade, falar isso daqui, ó. Usou justamente o bordão que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores gostam de entoar, sustentam que por conta da liberdade de expressão vale dizer qualquer coisa no mundo virtual. Não, ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Ninguém diz que pode dizer qualquer coisa. O que as pessoas não querem são os abusos, que são inúmeros, catalogados e datados. Desde contas suspensas no passado era muito grande e frequente, a contas com redução de alcance, a contas que você, por exemplo, escrevia o nome, até você colocar toda a arroba da pessoa, ela não aparecia. Isso já aconteceu, por exemplo, com André Porciúncula, já fez isso ao vivo no Pânico. Eles fizeram um teste lá, colocar André... Quando no final botava a última letra, aí aparecia. Um perfil com centenas de milhares de seguidores. Com Nicolas, a mesma coisa. Um dos deputados com as maiores redes sociais do Brasil, a mesma coisa. Então, assim, esse tipo de coisa são banimentos intermináveis. Processos que o próprio Estadão reclama. Mas não. O importante é ser desonesto. É ser rapaz. Uma coisa é certa. É por conta desse jornalismo desonesto que a direita segue crescendo. Porque isso aqui ó, já virou matéria em vídeo. Já virou. A gente já tá comentando sobre isso para mostrar como é a imprensa. Mostrar como é a imprensa. Não precisa xingar, não precisa fazer nada. É só mostrar, só explicar. As pessoas entendem. Cada pessoa nova que entende o que está acontecendo é uma assinatura a menos que o Estadão nunca mais vai ter. Mas vamos continuar. Eu não queria começar esse tema falando disso daqui, mas como tem a ver com Paulo Pimenta, que a gente acabou de falar dele, vejam só. Ontem tínhamos comentado, né, que mesmo com Eduardo Leite pedindo, o governo decidiu manter. Até então o governo tinha mantido o Enem dos concursos. Aí ontem, depois de muita pressão popular, depois do governo sofrer um desgaste na rede social, sai isso daqui, ó. CNU. Governo decide adiar Enem dos concursos em todo o país por causa de chuvas no Rio. Graças a Deus mudou de ideia. No primeiro momento, eu achei que foi a pressão popular. No primeiro momento eu achei que Lula estava com empatia em relação ao povo. Mas, não sei, quero não estar acreditando em fake news. Quero não ser levado a acreditar em fake news. Começa assim, né? O governo vai adiar. Eu falei, não, o Lula, colocando em prática aí toda a sua empatia com o ser humano. Aí eu vi o Paulo Pimenta. Adiamento de concurso custaria 50 milhões. Rapaz, e quem quer saber, rapaz? Já tá colocando meio que uma justificativa no ar pra falar questão de preços? Aí. Mais tarde, veio o Igor Gadelha. Eu espero que isso aqui seja fake news. Acho que a Procuradoria da Democracia do Jorge Messias, do AGU, devia abrir um inquérito contra o Igor Gadelha. No mínimo. Porque essa nota aqui é um absurdo. É um absurdo. Se isso aqui for verdade, é um absurdo.
Porque eu acredito que Lula tá pensando no povo quando resolveu adiar. Mas o Igor Gadelha, eu acho que aqui é mentira. Quero mostrar para vocês a fake news do Igor Gadelha. Risco de judicialização pesou na decisão de adiar concurso unificado. Mas como assim, rapaz? Foi isso que pesou? Eu não acredito. Eu não acredito que foi o medo da judicialização. Eu me recuso a acreditar. Lula jamais faria isso. Um dos fatores que mais pesou na decisão do governo Lula de adiar o concurso nacional unificado em todo o país foi o risco de judicialização. Apurou a coluna com fontes do Palácio do Planalto. O Igor Gadelha deveria revelar quem são as suas fontes. O Lula coloca o ser humano em primeiro lugar. Nunca o dinheiro é judicialização. Para o Planalto, a eventual judicialização prejudicaria todos os inscritos e, ao final, tornaria o processo mais caro que o custo para adiar a prova, estimado pelo governo em cerca de 50 milhões. Não, o governo não foi isso que pesou, não. Certeza, né, gente? Com certeza não foi por causa disso. O Lula trabalha pelo povo. Lula trabalha... Daqui deve ser fake news do Igor Gadelha. Eu acho que é fake news. Eu me recuso a acreditar nisso daqui. Mas vamos lá. Eu queria começar essa questão do sul do Brasil, até para conectar, quando a gente falar mais lá para diante de Bolsonaro, direita. Queria começar por aqui, ó. Petista lá, rede social, né? Gente assim, a gente precisa politizar esse desastre que está se abatendo sobre o Rio Grande do Sul. Tem que ficar muito claro que isso é política de direita, que privatiza, aumenta impostos e ainda assim fala que não tem orçamento para prevenção e contenção de enchentes. Bom, eu acho que a política de direita é redução de impostos. Foi o que a gente viu no governo Bolsonaro. Quem está aumentando imposto é o Lula, que o Fabiano Neme idolatra. Aí a galera quer politizar o tema. Então bom, então vamos falar de politização do tema. Vejam só. Ontem muita gente na direita fez uma pontuação que no meio de uma tragédia, Eduardo Leite tá atualizando a foto dele no Facebook. Falando foto, né? Bonitão, barba linda, né? Feita. Nossa, cabelinho assim jogado de lado. Como é lindo demais. Aí o pessoal tá falando, né? Rapaz, são umas preocupações que ninguém entende. A Paula Marisa tá dizendo ali, ó. Fiquem tranquilos. O governador atualizou a foto do perfil no Facebook. Tudo vai ficar bem. E eu acho importante essa pontuação que a Paula Marisa faz. Porque, sei lá, se pra você parece meio óbvio que atualizar uma foto de perfil durante a tragédia com jaquetinha, né? Pra mostrar, nossa, olha como estou trabalhando. Se pra você isso parece meio politicagem e uma ação de marketing, nem todas as pessoas enxergam assim. A Tsuki trouxe alguns comentários no Facebook, onde a mudança aconteceu. Vou começar ali por baixo, né? Primeiro você vê que a foto do Eduardo Leite, até o momento que ela bateu o print, conta com quase 12 mil likes. 1.100 compartilhamentos. Aí os comentários que a Tsuki colocou. Agradeço a Deus e ao povo gaúcho que nos deu a oportunidade de ter um líder como você para enfrentarmos tanta adversidade. Força, guerreiro. Aí tá ali a senhora, ó. Parabéns, nosso governo. Deus abençoe e proteja. Aí a outra senhorinha. Parabéns, governador. Deus abençoe sempre seus caminhos. Ótimo trabalho está fazendo pelos gaúchos nesse momento também a dor e sofrimento. Aí a outra senhora diz. Meu governador, muita força e gratidão por tudo que o senhor está fazendo. Ainda tem mais um ali, ó. Melhor governador que o Rio Grande do Sul já teve. Parabéns, meu governador. Aí a Tsuki tá fazendo uma pontuação que é importante. A atualização de foto do perfil do Eduardo Leite, que a direita está circulando e tirando onda, é do Facebook. Ele acertou na mudança? Óbvio que sim. Marketing serve para isso. E pelo visto, entenderam que essa jogada com o público do Face funciona. No Twitter, no X, ele não mudou a foto de perfil. Porque o debate, acho que o nível da galera no Twitter é o pessoal mais engajado na política, né? Então o pessoal tá ligado nas movimentações. A coisa ia chamar muito mais atenção. Então, no Twitter, continua a mesma foto sorridente.
Este é o teor massivo dos comentários nas postagens em relação à sua atuação na tragédia. Sabemos que o Facebook é um mundo completamente diferente do Twitter. Porém, essas pessoas, ali embaixo, elas também votam e elas também decidem o rumo do Estado e do país como um todo. E aí? O que fazer? Só a zoação aqui no Twitter vai despertar essas pessoas? Eu não tenho uma resposta para isso, do que fazer. Mas essa realmente é uma das minhas dores. Como conseguir que as informações mesmo importantes, cheguem às mais diversas pessoas neste país. E nesse ponto aqui, até o momento, eu só consigo pensar em uma alternativa. É vocês conversando com as pessoas que vocês conhecem. Não é nem compartilhando vídeo. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham vídeo. Mas, gente, é vocês realmente levando informação. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você leva informação e aí o cara se empolga, pergunta se você tem mais, aí você compartilha o vídeo. Por isso que eu digo pra vocês. Você que assiste pelo celular, cara, vê uma coisa interessante do que tá acontecendo, bate um print. Manda já notícia bonitinha, toda coloridinha, mostrando, né, os contrapontos. Me recorta. É porque o cara não gosta de mim, o cara assim, menino feio. E bota só a notícia. O importante é a informação ir pra frente. Aí você mostra, ó, tudo fonte ao Globo. Mostra do Metrópole, fala que ele, olha a mentira, ó, que o Metrópole está falando do Lula. Mostra aí, ó, mostra. Aí você fala. Você conta o que você quiser. Você conta o que você quiser. Se você não quiser falar que é mentira dele, você não conta. Mas é isso. Leve a informação. Porque no que depender dos petistas, o que eles querem fazer? Eles querem politizar uma tragédia. Querem politizar uma tragédia. Isso é o petismo. Isso é a esquerda. Esses aí são os eleitores do Lula. Então, realmente, assim, no final do dia, são vocês. Já falei outras vezes. Vocês acham que Bolsonaro teve 60 milhões de votos por quê? Porque Nando Moura gravou um vídeo? Porque a gente aqui que tá no YouTube, que faz vídeo porque a gente gravou vídeo, pelo amor de Deus, gente. Pessoalmente, todos os canais de direita junto não deve dar, em usuários únicos, 10 milhões. Não deve dar 10 milhões, porque tem gente que se inscreve em vários. E os 60 milhões de votos que Bolsonaro teve veio de onde? Nem Bolsonaro tem 60 milhões de seguidores únicos em suas redes sociais. Porque o cara que segue Bolsonaro... A mesma pessoa que tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, e segue Bolsonaro em todas. Sabe? É muito difícil. Assim, por isso que Bolsonaro realmente é uma máquina de votos. Uma máquina de votos. Sem TV. As redes sociais dele não falam com o Brasil inteiro. Ainda assim, o cara teve 60 milhões de votos. Isso você acha que foi o quê? Foi você. Foi você, foi seu amigo. É a turma que vai conversando com um com o outro, com um com o outro, com um com o outro, com o outro, e a coisa vai. Não é grupo de WhatsApp. É o trabalho de formiguinha. É importantíssimo. Importantíssimo. Uma diferença gritante que vocês fazem. Você acha que é pouco, que você fala com um. Ah, passei em 2 anos, só consegui trazer 2 pessoas pro lado de cá. Rapaz, se cada pessoa trouxer um a cada 2 anos. Gente, você pega a sua turma no YouTube, os 10 milhões. Se cada um trouxer mais um a cada 2 anos, a cada 4 anos, nós estamos falando de mais de 10 para pular para 30 milhões. Já pensou nisso? É muita gente, pô. Muita gente. Aí vamos lá. Não quero politizar, mas realmente é mostrar o que o povo tá fazendo. Não é reclamar de ninguém, é só mostrar. Quando vocês se unem ao trabalho de formiguinha, é de sentir orgulho. Inacreditável, com a ajuda de voluntários, caminhões e máquinas de empresas e moradores reconstruíram a cabeceira da ponte em 5 horas de trabalho. Quantos meses o Estado levaria para fazer o mesmo trabalho? Quantos bilhões serão necessários? Isso aqui é a prova da força do povo. Quando o povo quer, o povo faz. Questionamento muito pertinente. Até falando do velho da van, mais cedo. Enquanto o velho da van está mandando helicópteros pessoais para resgatar pessoas no Rio Grande do Sul, o que os bilionários da Faria Lima estão fazendo? Cadê tio Lema? Cadê o tio Esteves? Cadê a gloriosa família Moreira Salles? Desses, somente um não pode ter conta na rede social. Só tem um desses aí, né? Entre o velho da van que não tem rede social, tá banido. Inelegível também, né? Adivinha qual?
turma realmente gosta de politizar uma tragédia. As chuvas começaram na segunda. A advertência tinha sido feita no fim de abril. A esta altura, poderoso e influente como é, o agro, setor mais financiado do país, já deveria estar distribuindo comida, água, colchões, roupas. Cadê? Produzir discurso reaça, não salva ninguém e até tira vidas? Cadê a bancada ruralista para mobilizar sua base? Todo mundo engoliu a língua? Sumiu? Escafedeu-se? Aí o Eduardo diz, né? Pensa num cara ruim. Aí multiplica por 20. Tá aí. Aí o Reinaldo Azevedo pergunta, cadê o agro? Cadê o agro? Cadê aqui o agro, ó? Ainda tô com febre por causa da dengue, mas tinha que postar. Os 2 caminhões estão com garrafa d'água para doação e estão presos no posto fiscal da BR-153, próximo a Coronel Teixeira, sentido Erechim. Estão fazendo o recolhimento do ICMS e a liberação da carga na Cefaz para liberar as doações. Aí o agro. Meu pai tá conversando com um amigo dele, tá com 2 caminhões presos no posto fiscal da BR-153, sentido Erechim, carregado com garrafa d'água para doação. Estão pedindo nota e recolhimento de ICMS para liberar. Ele falou que saíram de São Paulo, os motoristas estão viajando direto e não querem liberar a nota fiscal e recolhimento do ICMS. Aí, ó, aí o agro. O problema é que a turma que o Reinaldo Azevedo idolatra parece que não quer ajudar, né? Aí também, bicho, tu tem que doar, tu ainda tem que pagar o imposto para doação. É um absurdo. É um absurdo as coisas nesse país. Teve uma imagem que circulou bastante, eu vi diversas pessoas postando. Até meu pai mandou pro WhatsApp, assim, eu compartilhei inúmeras vezes. Mostrando aí como é, né, os esquerdistas, os esquerdeiros na rede social, que eles andam comentando. Vamos aqui dar um zoom, né? E dar uma olhada em alguns. O extremismo negacionista bolsonarista está acabando com o sul do Brasil. Tudo poderia ser evitado se o sul do Brasil não entrasse nesse radicalismo negacionista bolsonarista. Um dos estados mais preconceituosos do país é o Rio Grande do Sul. Aliás, boa parte do sul, São Paulo não chega nem perto. Sofri preconceito desse maldito estado. Não sofri em país nórdico, que já visitei. Inclusive no sul dos Estados Unidos, que também já visitei. Fora que só tem bolsonarista. Aí eu odeio. Exatamente. Também desejo somente o dobro do que eles desejaram aí no Nordeste. Incrivelmente, está tudo retornando a eles. Como está voltando para o povo do Sul, que desejou, né, coisas ruins contra o Nordeste, ou dó, tem pena alguma. Mas não vamos negar que o Sul vota em 2022, né, bolsonarista. Isso aí. Bem feito. Quem mandou votarem no Bolsonaro e no velho da van? Mas o velho da van não era nem candidato. O velho da van não era nem candidato, minha filha. Quanto ódio, menina. Tadinho do sulista oprimido. Não pode mais falar que o Sul é cheio de NZ. Aí são vários. Lixos são vocês, bolsonaristas, reacionários. Papai não tava com paixão de vocês do Sul, quando os nordestinos são isso, aquilo, outro, papapá, eu não vi. O Sul do Brasil tá pagando caro pelo extremismo bolsonarista que escolheu. É isso aí, velho. É isso aí. Eu nem vou ficar lendo o resto, né? Mas são vários aí. Deu um zoom que aí dá pra bater um print se você quiser também mandar. Tem mais, ó, vários. Eu sou do Rio Grande do Sul e por mim que veio um dilúvio pra fazer uma limpa e repovoar esse estado. Comendo gente NZ, preconceituosa e arrogante. Lula chega ao estado bolsonarista do Rio Grande do Sul, levando ajuda para os desabrigados. Em 2021, nas nascente da Bahia, enquanto os baianos perdem tudo, o vagabundo passeava de jet ski. Não, acho que o Bolsonaro, meu Deus do céu, direcionou verbas que queria o Lula, né, ter mandado algo similar. Que falar, viu? E tem mais, ó. Não se preocupem, seus bolsonaristas do Rio Grande do Sul. Já já o bolsolixo vai passear de jet ski. A alma dessas pessoas já saiu do corpo e foi lá e falou: Deus, pelo amor de Deus, me manda logo pro inferno. Eu não quero ficar mais nesse corpo que anda. E tem vários. Eu nunca vou esquecer, nunca perdoarei bolsonarista e afins. Aliás,
Meu ranço com o pessoal do Sul não é só por isso. Não, afinal, a maioria é e sempre foi preconceituosa ao Cuba e fascista. Inclusive, sempre quiseram se separar do resto do país. Rapaz, é demais, viu? É demais. É um negócio assim, fora de série, o ódio dessa galera. Esse é o petistão. Os esquerdeiros das redes sociais. Mas, quem tem discurso de ódio é a direita. É só a direita. Mas vamos lá. O descaso parece que não se dá só com as tragédias. A tragédia que está acontecendo no Sul. O Brasil já atingiu agora a marca de 2.000 óbitos pela questão da dengue. Só em 2024. E segundo a Folha de São Paulo, tem mais né, 2.276 né, pessoas que possivelmente perderam sua vida que estão sendo investigadas para saber se realmente foi de dengue ou não. Então pode ser até mais, né? 4.200. 4,3 milhões de casos. Mas não é o governo Bolsonaro, né? Então aqui é com amor. Aqui é com muito amor. Já tinha alguns comentado ontem, saiu no Estadão. A situação realmente está começando a ficar tão caótica que nem a Globo consegue abafar. O Brasil registra recorde de incêndios florestais entre janeiro e abril. A única coisa que você não vê é a Greta, é o Mark Ruffalo, né? Aquele Huck, o Luciano Huck, a Anitta. Você não vê ninguém. Tá todo mundo desaparecido, que agora tá queimando com amor. Antes era Bolsonaro, agora tá queimando com amor. Muito amor. Nossa Senhora. Servidores ambientais rejeitam proposta, governo sinaliza rompimento e chance de greve cresce. Ninguém tá nem pra nada. A turma do meio ambiente aí não tá muito preocupada com o Brasil, com o futuro, e se necessário for punir a população do país inteiro, que assim se faça. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Caso executivo cumpra a promessa de se retirar das conversas, a resposta da categoria deve ser avançar de uma paralisação para uma greve. Atualmente, a categoria trabalha no que chama de operação padrão, suspender as atividades de campo, ou seja, fiscalização, atuação de crimes ambientais e o licenciamento. Aí tem uma obra, tem uma coisa, tem outra, aí não tem licenciamento, não pode fazer, o país fica parado e realiza apenas atos de escritório. É os zongueirinhos que adoram o Lula. Aí, o Lula, né? É uma tristeza. Tem 8 anos que não pisava em terras tupiniquins um primeiro-ministro japonês. Suki está comentando sobre isso. Ela fala que após 8 anos, um primeiro-ministro japonês está em solo brasileiro. Kishida chegou ao Brasil após passar pela França. Acordos esperados. Proteção da floresta amazônica, evitar o desmatamento para fins agrícolas, descarbonização, tecnologia verde. Saudades do AB, né? Enfim, você vê como são as coisas, né? Evitar desmatamento. Qual desmatamento? O ilegal ou o legal? Aquela parte da terra que o cara pode usar, mas não querem deixar. Não, você não pode usar, não. Não pode usar, não pode usar, não pode usar. Não pode usar. Lembre que o Brasil tem um código florestal mais restrito do mundo. A região lá do norte do país, você tem que preservar 80% de sua fazenda. Mas nesses 20% que é seu, você pode explorar mais. Não no que depender agora dos japa. É um absurdo. Aí o Alckmin comenta da visita. A picanha brasileira vai chegar no Japão. Presidente Lula é bacana. Aí fala um monte de groselha, mais groselha, mais groselha, mais groselha, mais groselha. Aí no meio tem mais groselha, pra no final falar uma groselha perigosa. Agora, vamos avançar em novas frentes, como a transição energética. Segundo Alckmin, isso vai gerar emprego e renda em nossos países e ajudando o planeta a enfrentar as mudanças do clima. É a única preocupação desses caras, é o planeta. Esquece o pobre, esquece o povo. O negócio é salvar o planeta. Olha ele aí. A sustentabilidade entrando nos jogos, trazendo a amiguinha Rouanet.
Lula sanciona marco legal dos games, com incentivo via Lei Rouanet. Não li o projeto de cima até embaixo, mas eu gosto dessa forma de fazer análise. Se o Lula é a favor, e se o relator já é conhecido por aprontar, e no texto tem umas palavras gatilhos, tudo indica que realmente algo certo não está errado. Na verdade é o contrário, né? Algo errado não está certo. Aí você fala assim, ó, uma lei como essa, vinda de um governo submisso, agenda globalista, dará autonomia aos envolvidos, né? Leia a definição de jogos eletrônicos, ou pedirá algo em troca em nome da sustentabilidade? Porque o Lula fez um tweet falando, ó, sancionei o projeto de lei que cria um marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos, com isso serão fixados princípios e diretrizes para a sustentabilidade econômica do setor, inclusive de interação dos jogos eletrônicos com legislação específicas do setor cultural. Ela diz, né? Será que essa lei tem apenas o objetivo de reconhecer o mundo dos games como profissionais e incentivar economicamente essa categoria? Será que é só isso? Interação dos jogos eletrônicos com legislações específicas do setor cultural. Possibilidade de jogos eletrônicos serem implantados na Política Nacional de Educação Digital, sendo usados nas escolas como forma de ensino. Quem até hoje ainda domina a cultura e o que é doutrinado nas salas de aula? E a cereja do bolo vem a seguir. Você pega a notícia lá da EBC, o projeto de lei é do Kataguiri. Kataguiri, aquele mesmo da Lequim das fake news. O MBL, o grupo mais inquisitorial do Brasil, pariu a censura com Luciano Ayan e Madalene Laxo. E, para melhorar, ainda foi elogiado pela Maria do Rosário. Comemoração da lei pelo autor, Kataguiri, com aplauso de Maria do Rosário. Muita sustentabilidade, viu? Peço a Deus que não tenha nenhum jabuti, mas tá difícil de não ter. Tá difícil de não ter. E aqui, pegando o gancho, pra gente falar realmente do ápice do dia de ontem. Tudo pelo social. O timing perfeito. É tipo o show da Madonna. Sempre acontecendo na hora certa. Itaipu virou usina de doações bilionárias na temporada eleitoral. Uma empresa pública de energia resolveu pulverizar 1/3 de sua receita com a venda de eletricidade em doações financeiras a prefeituras do Paraná e de Mato Grosso do Sul neste ano de eleições municipais. O custo dessa magnanimidade naturalmente é repassado na conta de luz, principalmente aos consumidores do Sul e do Sudeste. Itaipu Binacional está doando 460 milhões de dólares, ou seja, 2,3 bilhões de reais, a projetos que classifica como socioambientais, em 430 municípios onde vivem 11 milhões de eleitores. A priori, né, ela paga a construção de pontes, trem de rodovia, ciclovia, reforma de aeroportos e quase todo tipo de iniciativa caracterizada como social ou ambiental. Projeto de infraestrutura sendo pago, a tem que pagar mesmo, isso é bom, isso é importante. Vai fazer de forma eleitoral? Faz aí. Pelo menos o povo está sendo beneficiado. Pelo menos o povo está sendo beneficiado. Mas é engraçado como as coisas funcionam, né? A empresa estatal, e ela está tirando, querendo ou não, isso aqui do lucro, 1/3 do seu lucro, é importante mesmo, porque o lucro tem que voltar pro povo. Não é estatal? É estatal. Mas como vai voltar, né? Projeto socioambiental é um negócio meio amplo. Me faz lembrar de Ongueiro. E a nota da Veja, inclusive, fala o seguinte, que por outro lado, se também não quisesse investir em nada, nenhum pé de infraestrutura para o povo, poderia baixar bastante o preço da energia. Poderia pegar esse valor e abater no preço da tarifa, né? E aí o Brasil como um todo tem uma conta de luz mais barata. Quais são as prioridades? E no rol das prioridades do governo Lula, em ano de eleição, isso aqui é mais prioritário. Mas vamos lá. Vamos comentar uma pérola. Esse vídeo completo tem 1 hora de duração. Eles começam falando sobre Estados Unidos, as universidades, uns protestos que estavam por lá, alguma de coisa. Aí reclama e chora. Aí na segunda metade eles começam a falar de Brasil. Fala muita coisa. Tem as coisas que eles falam depois, mas acho que o Marfim ele pegou a parte mais importante. O que vem depois aí já começa a fazer a locubração meio maluca. O recorde do Marfim completo tem quase 8 minutos.
Vamos ouvir 8 minutos? Não, não vamos ouvir 8 minutos. Eu vou, se vocês quiserem, vocês põem lá no Twitter, vocês vão procurar, aí vai dar boa vontade de vocês. Se não, eu peguei os 8 minutos e cortei os principais momentos, onde tem aquelas falas assim, que você vai entender o que está sendo discutido, né? As elucubrações, não, isso, aquilo, outro, posições, isso eu tirei e botei o grosso do que foi dito, coloquei. A Tsuki deu até RT, né? O Marfinha destacou uma das melhores falas do Rui Costa. Bolsonaro é um fazedor de reis. Kingmaker. O que é que ele quer falar com isso? Chegaremos lá. A Tsuki fala: é preciso dividir a base de sustentação bolsonarista. A maneira do PT sobreviver será dividir a base bolsonarista. Uma leitura tão óbvia que passa desapercebida por muitos bolsonaristas. O Rui conseguiu falar que Bolsonaro entregou o país melhor que a FHC, que Lula não pegou um país destruído e muito menos passando fome. O papel do Lula era apenas continuar o trabalho de Bolsonaro, mas ele não fez nada disso. Fez nada disso. Só que eles falam mais. Ele começa falando que já tá rolando um acordão contra o Lula, né? Contra o Dilma. Vamos ouvir. O vídeo, vocês vão perceber que tem alguns cortes, né? São exatamente pegando aqueles principais pontos. Acordão sendo criado, Lula está perdendo apoio da própria esquerda, da burguesia e até da Globo. Nenhum candidato de direita se elege sem Bolsonaro. PT está unindo o bolsonarismo a se aliar com o imperialismo. Ou Lula muda ou acabou. Isso é a primeira parte. Vamos ver aqui. Cadê? Popular, você está dizendo que isso é insuficiente. Eu estou percebendo sinais, Rui, de um certo acordão no ar. Isso vem de uma semana para cá. O fato é que essas negociações, elas significam que a burguesia está abandonando o barco do PT. Não quer dizer que eles vão imediatamente para o corte, você entendeu? Para cortar a cabeça do PT, mas significa que a coisa está se inclinando nesse caminho. E, diante disso, o PT não tem nada. O Alexandre Moraes está fora da jogada. O defensor da democracia no Brasil. O PT não tem apoio não vai ter apoio dos grandes meios de comunicação da burguesia. E vão apoiar, logicamente, essa saída, se ela se materializar, uma saída, vamos supor, Tarcísio, Bolsonaro, Globo. O PT vai ficar pendurado na brocha. E o que o PT está fazendo afasta ele da esquerda, que é, por exemplo, essa frente do G20. É uma miopia política extraordinária. Estão afastando o PT da esquerda. A gente tá comentando isso, né? A gente tá na vanguarda de tudo. Porque nós temos a humildade de parar pra ouvir os malucos falando. A gente para, escuta, a gente vê. Nós não nos fechamos numa bolha. Mas vamos continuar. Porque o pessoal do G20 no Brasil é justamente o pessoal que vai puxar o tapete do PT. Nenhum candidato de direita vai ser eleito sem apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar não, não vai ser eleito. Tarcísio não tem voo próprio. O Bolsonaro é como o pessoal fala, né? Fazedor de reis. Né? O pessoal usa essa expressão em inglês, kingmaker. Então, o acordo tem que ser com o próprio Bolsonaro. É feio o negócio, muito feio. Eita, feio! Então, não seria importante nessas manifestações populares, e eu acho que até aí você discordaria, mas fazer manifestações, até para criar essa contradição pela prisão do Bolsonaro, o sem anistia, o tal sem anistia, eu acho que não é uma palavra de ordem que empolga ninguém. O povo não vai sair à rua pela prisão do Bolsonaro. Sem falar que nós temos que entender que é preciso dividir a base de sustentação bolsonarista. A maneira do PT sobreviver seria dividir a base bolsonarista. Só que ele não está fazendo isso. Ele está juntando a base bolsonarista de uma maneira mais clara quando ele começa a se jogar nos braços aí do imperialismo. Porque a campanha no interior do bolsonarismo é que esse pessoal é tudo bandido e que é o globalismo, papapá. Num certo sentido eles estão certos, porque eles entendem como globalismo o setor principal do imperialismo norte-americano e europeu. O PT não quer conquistar o favor popular. O PT e a esquerda, o que é necessário são reivindicações populares. Sinto que o Rui Costa anda me escutando, viu? Porque acho que eu tava comentando sobre isso ontem no vídeo. Eu falei, gente, precisamos aí levar a mensagem. Muito mais do que ficar preso a termo, etc, tudo mais. Eu dei exatamente esse exemplo. Falei, gente, na direita, a turma chama de globalismo. Na esquerda, a turma trata como imperialismo. No final do dia é mais ou menos a mesma coisa. Ele diz, não, a direita tá certa aí. O que eles chamam de globalismo, seria a elite. Que é o quê? A Europa e Estados Unidos. Quem? As ONGs, Soros, ONU,
né? Toda essa turma aí, o Biden, o Partido Democrata, Deep State americano, é exatamente isso. Exatamente isso. Olha ele tentando traduzir o discurso da direita para a audiência da esquerda. Para a esquerda entender o que está acontecendo. E ele assume, né? Lula tá indo aí pros braços do imperialismo. E comentei isso ontem também, né? Eu falei, ó, gente, essa questão aí do Bolsonaro moderado, minha percepção, posso estar errado. O que eu vejo, e eu acho que ele acabou de falar, tem um sentimento na sociedade, foi o exemplo que eu falei ontem, que vinha crescendo, que o que está acontecendo com a direita é um absurdo, é injusto, que passaram demais do ponto, cara, que não dá pra continuar com um país assim. E a turma vem batendo na tecla, e bate na tecla, e bate na tecla, bate na tecla. E aí o PT, junto com... segue arrepiando, segue arrepiando, segue arrepiando, segue arrepiando. E quanto mais o PT segue arrepiando junto, né? Mais pessoas que não são bolsonaristas, olha para o que tá acontecendo e fala, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Aí chegou na manifestação do dia 25 na Paulista, lotou, com diversos jornalistas falando muito antes da manifestação que não teriam apenas bolsonaristas por lá. Porque a pressão e o autoritarismo, o totalitarismo estão tão grandes que qualquer pessoa com mínimo de consciência do que se passa no Brasil e se preocupa com a sua própria liberdade, fala, rapaz, só tem um lado para eu ir. É o lado de Bolsonaro. Então, esse sentimento existe e essa turma tá falando, cara, não dá pra ficar perseguindo sem parar, não dá pra ficar perseguindo sem parar. Essa perseguição está fortalecendo o Bolsonaro, não façam isso, não façam isso, não façam isso. E esse sentimento vem acontecendo. Aqui é um exemplo. Diversas pessoas na esquerda vêm pontuando sobre isso já há um tempo, já há alguns meses. E aí o que eu vejo? A turminha prudente, sofisticada, os liberais, João Pinheiro, Pedro Doria, que agora é sócio do Armínio Fraga. A turma falou, olha, esse sentimento já tem um certo clamor que o cara não pode perseguir dessa forma. Então falando, então, já que tem, então vamos direcionar. Aí já é o Sun Tzu. Você circula, né? Você cria um cinturão ao redor do seu inimigo para você direcionar e você deixa uma saída. Mas a saída já é armadilha. Então, pra você pelo menos conseguir controlar e tutelar. Eles querem tutelar o que é o bolsonarismo moderado. Mas, óbvio, já é um termo que eles estão criando, etc. Já estão tentando escolher o candidato deles. Mas, como o Rio diz, né? Nenhum candidato se elege sem Bolsonaro. Tem como. Tem como. Aí a gente volta ao que a gente falou lá no início. Há 60 milhões de pessoas. Sabe? Não tem rede social, não tem candidato que bata no peito e fala sou eu. Meu amigo, é o que Bolsonaro falar. Então, segura a onda aí, viu? Segura a onda aí. Não existe Bolsonaro moderado sem Bolsonaro. Então não pode querer fazer um voo solo pra tentar o quê? Rachar a base. Óbvio. Então, esperar pra ver. Já falei, por mim, Jair Messias Bolsonaro indica o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Porque Flávio é senador, já tá lá. Carlos, quem sabe aí vem como deputado federal. Bota lá Eduardo, já tá rodando o mundo, já tem uns amigos aí internacional, né, para criar logo a internacional da extrema-direita, como a imprensa gosta de falar. Porque eu sei que Eduardo já tomou enquadro de Bolsonaro antes, naquele programa que ele tinha, né? O Brasil Precisa Saber. O Bolsonaro pergunta, Eduardo, quantos você teve? Ela deu 1 milhão, não. Não esperou Eduardo terminar de falar. Você teve 1, é o seu voto. Todos os outros foi eu que te dei. Eu falei, pô, Bolsonaro tem um ponto, viu? Eu acho que é isso aí. Então, quando chegar 2030, Eduardo Bolsonaro seria o único candidato, a meu ver, que teria a humildade de falar, não, meu pai, toma aí, vai, disputa aí, volta aí, pronto, volta, agora é o senhor pra dentro, voltar, desculpa aí, galera, só fiquei 4 anos aqui pra esquentar a cadeira pro velho, tem que esperar, se ele não puder disputar em 26, né? Se Bolsonaro puder disputar, aí é Bolsonaro, não tem o que falar, nosso grande candidato. Eu ainda acho que tem muita água pra rolar até lá e... Tá boa. Sem querer botar esperança no coração de ninguém, mas meio que botando. Olha como tava o cenário em janeiro de 2023, dia 8, confusão, né? E aí vinha um monte de coisa.
Olha como estão as coisas agora. Não sei, né? Mudou muito. Acho que ninguém esperava que o Brasil ia estar esse caos. A direita nessa lamúria, com a máquina na mão sem conseguir fazer nada. Aí na parte 2, o Rui diz que Bolsonaro é um construtor, deixou um país organizado pro Lula. Lula não fez nada de concreto para ajudar o povo, que está insatisfeito. Campanha de prisão é burrice. Bolsonaro, herói do povo. E Bolsonaro não é o candidato do sistema. Inclusive, o acordo que estão fazendo aí é sem ele. Ou alguém acha que a Globo tá do lado de Bolsonaro, o consórcio tá do lado de Bolsonaro, a Faria Lima, a burguesia tá do lado de Bolsonaro. Vamos ver aqui a segunda parte. A questão, o Lula, quando ele entrou a primeira vez, o país estava destruído, muito mais destruído do que quando ele entrou agora. Que o pessoal fala que o Bolsonaro destruiu o país. Perto do Fernando Henrique Cardoso, o Bolsonaro é um construtor, não é que ele destruiu o país. O povo estava morrendo de fome. Então você entra, bom, essas medidas de baixa intensidade têm um impacto, mas isso aí já passou. A situação não é exatamente essa. O Lula não pegou aí, né, um país que está morrendo de fome. Tinha auxílio emergencial, auxílio Brasil do Bolsonaro, tudo, eles não cortaram nada disso. O problema é que precisa ir além, você precisa pegar o pessoal que está insatisfeito, que não está vendo perspectiva. Não é só um problema de dar o que comer. Precisa dar perspectiva, né? Eu acho que fazer campanha pela prisão de qualquer pessoa, a não ser que a pessoa tenha cometido assim, um crime que toda a população reconheça que é monstruoso, mas aí você não precisaria pedir a prisão. A própria burguesia já colocaria a pessoa na cadeia. Mas o caso do Bolsonaro não é esse. Metade da população, metade do eleitorado, acha que ele não só não fez crime nenhum, como que ele é um herói do povo. Tem que levar em consideração isso daí. Nós não podemos pensar o mundo sem levar em consideração que o conjunto da população está pensando, né? Eu concordo bastante com esse comentário do Rui Abreu aqui, Rui, em que ele fala: quem garante a liberdade de Bolsonaro e quem garante a liberdade de Trump. Ambos ainda têm serviço a prestar ao grande capital e ao império. E aí é muito interessante, porque aí você pega o lado do Partido Democrata e fala o seguinte: olha, para enfrentar a ameaça Trump, precisamos fazer avançar a agenda, é uma agenda do império, né? Então você tem um usando o espantalho para avançar nessa dominação, né? É muito interessante. Eu acho que o grande capital, nesse momento, ele não quer o Trump, não quer o Bolsonaro. Não quer. Não acho que eles estão protegendo o pessoal, simplesmente. Eles não querem. Tanto que o acordo que está sendo feito é um acordo sem o Bolsonaro na presidência. Eles não querem o Bolsonaro na presidência. Mas é um bom espantalho, né? É um bom espantalho. Serve para eles levarem adiante, aparentemente, uma proposta positiva, né? Combate ao fascismo e tal. Ai. Como é gostoso ouvir as lamúrias da turma da esquerda caindo na real. Né? Mas tá aí. E eu não consigo ver, gente, como dá certo. Eu tô quase aqui, eu tô meio que precificado que 2027 é nós de novo. Tô preocupado já, pensando, tá aí, o que a gente vai fazer? Pô, tem que estudar muita coisa aí, viu? Estudar muita coisa pra conseguir ajudar, fomentar o debate, trazer ideias pra colocar o Brasil no eixo, melhorar a vida do povo. Tô pensando nisso. Pensando nisso como? Eu já tô nessa, né? Vamos voltar. Presidência. Mas aí tem deputado, tem senador. A não ser que role alguma... o PT é bom de artimanha, né? Se tiver alguma coisa assim, a gente fica meio daquele jeito. Aí você vê, ó. Já o Pinheiro, o homem do bolsonarismo moderado. Na ânsia de provar que é impossível existir uma ala moderada do bolsonarismo, muitos críticos revelam sua real opinião. A de que tudo que está à direita do PT é extremista e fascista, por definição. Aí o Herbert disse, qual a novidade? FHC, Serra, Alckmin, até a Marina, todos já foram chamados de fascistas, mesmo sendo sociais-democratas. Todo mundo sabe quem são os maiores intolerantes que plantam a divisão, nós e eles, desde os anos 80. Mas aí eu volto, eu gostei dessa resposta do Herbert, mas eu volto porque o Rui Costa Pimenta falou, o PT... que eu não tô falando só do Lula e do Partido dos Trabalhadores, mas todos os petistas de rede social, eles estão tão odientos, tão raivosos, que eles estão produzindo esse tipo de comentário. Esse comentário do João Pinheiro só tá acontecendo por conta do ódio do PT. Eles estão se autodestruindo. Essa turma tá se autodestruindo. Porque ele não consegue viver em sociedade. Eles não conseguem aceitar na possibilidade, né, do outro lado existir. Só pode existir o lado deles. Não tem como um movimento desse ir pra frente, a não ser que tomem realmente uma medida extremamente autoritária, que também é a cara do PT. Já tentaram outras vezes.
Rapaz, a gente acompanhou muito do dia 8. A gente falou muita coisa do dia 8 de janeiro. Nossa senhora, você pegar o Atlas do ano passado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, acho que até outubro, dezembro, cada um desses atos tinha um capítulo especial só para falar do dia 8 de janeiro. Mas ainda assim, surgem novas informações que me fizeram deixar de boca aberta. Esse vídeo aqui eu farei questão de mandar para vocês escutarem. Esta senhora, ela é advogada de vários dos presos. Ela vem trabalhando de maneira pro bono, ou seja, ela não tá cobrando nada. E ela foi entrevistada pelo Cláudio Dantas. Ela contou como foi o processo do pessoal que tava no QG, que tinha uns homens. Eles queriam sair nos ônibus dele falando, nos seus ônibus você não pode. Não pode sair, não. Vieram com história, não, você tem que entrar nesses ônibus aqui. E ela começa a contar todo o processo e a quantidade de coisas estranhas que aconteceram, quase que tudo de propósito, para botar todo mundo na pior, na furada. O Cláudio Dantas coloca o questionamento, né? Presos ou sequestrados? O que a mídia não te contou sobre os acampados do QG? E aí eu vi esse vídeo porque a Bárbara deu RT e a Bárbara fala que o que aconteceu no dia 8 ainda terá uma revisão histórica de tanta coisa que está acontecendo. E você pega um relato desse, você mostra para uma pessoa que não acompanha a rede social, mas que tem humanidade dentro do coração dela, rapaz, eu acho que fica ruim pro Lula. Acho que fica muito feio pro Lula. Revista Oeste também trouxe aqui uma questão sobre o dia 8, que mostra o que é o petismo. O drama do adolescente de 15 anos detida no dia 8. Tá com crise, né, as mais diversas, dificuldade para se socializar. E aí diz que, além dos problemas que ela adquiriu, agora ela está sendo atormentada por medidas socioeducativas, as quais consistem em prestação de serviços comunitários e um tratamento psicológico para abandonar pensamentos extremistas. Além de sessões semanais com a assistente social que critica Bolsonaro e pessoas de direita e exalta um negocinho lá. Essas exigências da justiça começaram a ser cumpridas em fevereiro deste ano e podem durar até dezembro. Reeducação, né? Medida de reeducação para você virar um bom cidadão, um cidadão que atua conforme a lei. Olha, rapaz. Eu sei o que vocês pensam e eu penso igual. Continuando, fiquei bem surpreso com isso aqui. Dou os parabéns. O Newmax, canal grande lá dos Estados Unidos, entrevistou o Agape para ele falar aí da questão do Twitter no Brasil. Olha, ó, jornalista expõe o Deep State brasileiro, né? O movimento de censório do Deep State brasileiro, né? Do establishment. Aí falou, pô, eu não ia postar, mas tomei coragem, aí vai. Ontem concedi minha primeira entrevista em inglês para o canal de notícias americano Newmax. O tema era Twitter Files, mas fui surpreendido com perguntas sobre outras questões. Acho que consegui me sair bem. O que é que acharam? Ele colocou além disso daí um vídeo com a tradução feita por IA. Vocês acham lá nas redes do Agape. Tá marcado para hoje. Isso aqui foi adiado, né? Tava marcado outra vez. Bolsonaro hoje, 8 horas da noite, lá no Twitter, né, o Spaces com o Mário Naufal, que é o cara que entrevistou uma galera aí da direita, inclusive o próprio Elon Musk. Iria acontecer, né, um Space entre Bolsonaro e Elon Musk, que quem ia estar organizando é exatamente o Mário. Não sei se o Elon Musk vai aparecer ou não, mas Bolsonaro vai falar aí sobre as questões que se passam no Brasil. Possivelmente o pessoal deve cortar uma coisa ou outra, né? Deve ter muito jornalista escutando, vai virar notícia e não tem como a gente não comentar amanhã. Aí, essas coisas são uma piada. Brasil melhora a posição em ranking mundial de liberdade de imprensa. Depois de tudo que aconteceu no passado e que continua acontecendo este ano, a ONG Repórter Sem Fronteiras, será que ela recebe dinheiro dos foros? Será que eu tô fazendo essa pergunta porque eu não sei ou porque eu tenho a resposta? A liberdade de imprensa no Brasil melhorou em 2023 e o país escalou 10 posições no ranking mundial, revelou relatório anual de liberdade de imprensa no mundo
Da ONG Repórter Sem Fronteiras. O Brasil subiu da 92ª posição em 2022 para... Eu não vou terminar. É um tapa na cara do brasileiro. Tá prevista para dia 7, a sessão lá, né, nos Estados Unidos, Partido Republicano, vai estar o Schellenberger, o cara do Humble e o Paulo Figueiredo. Eu tava na dúvida se o Paulo Figueiredo iria, vai estar confirmado, saiu até nos jornais brasileiros. E aí a House of Judiciary, que foi aquele perfil que revelou, né, as ordens aí do Twitter no Brasil. Postagem original em inglês. Elon Musk diz: hora de limpeza da primavera. Novo relatório de 800 páginas expõe o regime de censura da Casa Branca de Biden. Agora foram apresentados e-mails internos, né, funcionários do Sr. Zuckerberg, da Amazon, até daqui, da plataforma. Leia essas descobertas contundentes do que está sendo feito. O Mike Pence, que já revelou muita coisa, inclusive, que se passa no Brasil. Elon Musk compartilhou e falou: uou! Aqui estão 10 exemplos flagrantes de ocasiões em que as redes sociais disseram explicitamente que só aprovaram políticas de censura porque foram ameaçados pelo governo Biden. Isso aqui é um ponto que eu não vou me aprofundar, que é um ponto polêmico, mas eu vi muita gente de direita comentando no Brasil. Eu vou mostrar aqui a versão traduzida. Vi muita gente comentando sobre isso daqui. Não vi ninguém escrevendo uma matéria sobre isso em português ainda. Mas o que está acontecendo? Tá rolando umas manifestações esquisitas lá nos Estados Unidos, nas universidades. Vocês estão vendo, né? Em relação lá ao que está acontecendo no Oriente. Aí, por conta disso, o pessoal pegou esse clamor e acabou por aprovar uma modificação basicamente na primeira emenda. Aquela que garante a liberdade de expressão. Esse daqui é o Matt Walsh. Esse cara aqui não é inquestionavelmente um cara de direita conservador, assim, inquestionavelmente, não tenho que duvidar desse cara. Ele tá fazendo análise da situação, falando que, olha, a turma aí da direita, ele tá reclamando da turma da direita, falando, ó, vocês é da direita, cuidado com o que vocês estão fazendo. Vocês estão modificando uma coisa que a priori é para combater o preconceito, mas isso pode se virar, inclusive, contra nós mesmos. Algumas pessoas, inclusive, estavam pontuando que essa questão que está sendo alterada poderia, a depender da boa vontade do juiz, criminalizar alguns trechos da Bíblia. Que diz que um povo aí, né, foi o verdadeiro responsável por Jesus ter perdido sua vida. O próprio Mafinha fala isso, ó. Este vídeo do Matt Walsh é muito interessante, pois aborda a nova lei contra o preconceito lá contra Israel, que surgiu nos Estados Unidos. É curioso notar como os conservadores americanos também detestam os seus políticos, e como a direita na política é tão ineficaz contra a esquerda lá também. Mais informações sobre essa lei estão disponíveis no perfil do Ringuebel. E ele vai comentando, vai explicando um monte de coisa, mostra o texto. Teve uma coisa que eu vi um comentário antes dessa lei aqui avançar, eu vi um pessoal no Twitter falando o seguinte: gente, vocês não acham estranho? Porque os democratas, a esquerda votou a favor disso daqui. Aí a pessoa fala: vocês não acham estranho que os democratas que bateram palma, aquelas confusões que teve, né? Depois que o cara lá da polícia, né? O Floyd, lembra do Floyd? O BLM, lembra, né? Ali a esquerda, não, é isso aí mesmo, né? Vamos tirar dinheiro da polícia, todo aquele negócio. Aí agora, a mesma esquerda tá apoiando isso. Normalmente, a esquerda nunca faz as coisas de forma aleatória. Eu vi isso daí e fiquei me olhando assim, ó. Então, deixa aí de sugestão, porque o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, meio que quis fazer a mesma coisa. Quis avançar com isso, não sei se já avançou ou não, a Conib meio que sugeriu. Fica meio assim, nem tudo que reluz é ouro. É bom estudar a origem das ideias, quem tá por trás de alguns movimentos e questionar sobre tudo, né? Porque o que tá ruim sempre pode piorar, ainda mais no Brasil. Mas voltando aqui a falar, só vou terminar com essa daqui. A turma da esquerda tentou fugir do Twitter para ir lá para Blue Sky, concorrendo do Twitter. Tinha outras notícias, o Twitter, por exemplo, saindo do Brasil, a gente comenta amanhã, aí eu trago outras coisas do judiciário. Aí sei que a esquerda queria fugir, fugiu, foi lá pro Blue Sky, e aí você vê o verdadeiro engajamento do Lula. 3 semanas atrás, quadros da esquerda de destaque, né, do PT,
Começaram a movimentação. A conta do Lula, criada no último dia 12, tem pouco mais de 37 mil seguidores. Esse é o público que o Lula consegue ter na internet. É um fracasso. O Lula não consegue encher nem o 1º de maio, nem um perfil no Blue Sky. 37 mil pessoas. Falar para o Bolsonaro aí. Bolsonaro podia ter boa vontade. Bolsonaro podia compartilhar o Lula, né? Essa força aí. Deixar as diferenças de lado, ajudar o presidente brasileiro. Ô Jair, dá uma força aí, pô. 37 mil é uma vergonha. Ajuda o Lula a botar uns 100 mil aí, pelo menos. Pô, 37 é feio, bicho. Se Bolsonaro criar um perfil nessa Blue Sky, só escrever tá ok, acho que bate 1 milhão. Só com tá ok. Mas enfim, aqui tinha mais umas coisas que a gente comenta amanhã, que é esse final aqui da suspensão da propaganda. Aí eu comento outros assuntos que tava aqui, ó. Questão do safe, pá. Fica pra amanhã. Vou mandar o vídeo completo da advogada, comentando dia 8. Vou mandar o recorte em 2 partes aí do que a turma da esquerda falou. O vídeo completo tá no canal desse, pode ver a live de 58 minutos. Você pode ver o recorte do Mafinha, com todos os pedaços, as confabulações deles. Vou mandar o vídeo da turma da Globo News, passando o pano pro que o Lula fez no dia 1º. E eu acho que foi isso no vídeo de hoje, né? Tudo lá no Telegram, link tá aqui na descrição. Volto a falar, o futuro do Brasil tá na mão de vocês, é no trabalho de formiguinha, é quem realmente consegue furar a bolha e trazer novas pessoas pra conversar, pra se interessar sobre política. Convence o cara primeiro. Eu gosto muito que você manda o vídeo, mas bate print. Bate print que você acha interessante, notícia que você sente que você tem o traquejo pra conversar, que você fala, pô, isso aqui é importante mostrar com as pessoas que vão se importar com isso daqui. Ó, esse ano, gente, muita gente vai estar aberta, porque é ano de eleição, então tem aquele espírito do momento, né? Como a pessoa chama, o Zeitgeist, né? O espírito da era, que marca o momento. Então o Zeitgeist do momento é a eleição, todo mundo aberto, um pouco querendo saber o que vai acontecer. Tá na mão de vocês. Tá na mão de vocês. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um tiquinho mais, pode ser um membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com/br. Ou esqueci de novo de colocar o resumo aí de abril. Eu quero mostrar pra vocês como ficou o tema Elon Musk, pra vocês verem a confusão que vai ser pra escrever e tentar contar o que foi que aconteceu no Brasil nesse mês de abril. Compartilhe o vídeo, né? Também não vai cair o dedo. Volta amanhã e eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!